Senta que lá vem papo bom. Pois é, não estranhe, porque hoje nós estamos aqui num formato um pouquinho diferente e assim será alguns episódios dessa nova temporada do Senta. A Luísa, por questões de estudo e trabalho, acabou tendo que nos deixar aí por um período, mas a gente continua no nosso papo bom aqui, com ela nos bastidores, influenciando de alguma maneira e cuidando desse projeto tão especial. Então, fazendo as vezes, da minha filha querida, estudante de psicologia, Luísa, quero agradecer aos patrocinadores e aos apoiadores que abraçaram a causa e o projeto Senta que lá vem papo bom, esse podcast voltado à saúde mental, bem-estar, histórias de superação, com uma pitadinha de psicologia, afinal de contas, a psicóloga aqui que vos fala adora trazer um pouquinho disso. Clínica Sanpou, nosso super agradecimento pelo patrocínio e abraço à causa do podcast. Dr. Victor, que é do Centro Hospitalar Sanpou. Dr. Gustavo Holtz, da Clínica Armo, que também abraça a nossa causa e sabe o quão é importante a gente estar levando essa mensagem aí adiante. André Bartolini, que cuida da nossa beleza sem economias e que traz para nós sempre a mensagem de que quem divide multiplica, e a gente também acredita nisso. Fran e Alê, do To You Hair Salon, que também cuida da nossa beleza e cuida dos nossos convidados com tanto afeto e carinho. Nosso muito obrigado por estar conosco. E é claro que eu também não posso esquecer da Animale, do Pátio Batel, que cuida da nossa imagem, dos nossos looks e que contribui muito para que a gente esteja aqui sempre homenageando vocês de maneira polida e bem vestida. É isso. E para começar o nosso episódio de hoje, eu trago aqui com grande alegria um grande amigo, um profissional ímpar, que também é um desses apoiadores aí que abraçou a causa, um especialista na harmonização, na beleza do nosso rosto, mestrando não, já doutorando em harmonização facial, dentista dos melhores, e para quem me conhece sabe o quanto eu valorizo um sorrisão, é ele quem cuida do meu sorriso. Dr. Gustavo Holtz hoje conosco aqui para esse papo bom, falando um pouco dessa trajetória, da história dele e dessa beleza mais silenciosa que hoje está tão em pauta. Muito obrigada por ter vindo, Gustavo. Eu que agradeço o convite. Que bom você ter topado. É um prazer ser parceiro do patrocinador do programa. Exatamente. É muito bom ter amigos queridos aí que abraçam a causa com a gente, nessa jornada que muitas vezes aí é uma labuta, E para começar, vou fazer a nossa pergunta de sempre. O que te trouxe aqui, nesse momento de vida que você se encontra? Eu comecei na odontologia ainda na década de 90. Eu acho que eu sempre quis ser dentista, porque eu lembro na faculdade, antes da faculdade, na época do ensino médio hoje, Sim. O pessoal, vai fazer medicina, a segunda opção, eu vou fazer odontologia. A minha primeira opção era odontologia. Eu nunca fui, como a gente falava dentro da faculdade, um médico frustrado que acabou numa área da saúde, mas que queria ser médico. Não, eu sempre quis ser dentista. Sempre gostei. Eu tive a oportunidade durante a faculdade de trabalhar como estagiário dentro do consultório de um grande professor da área, Dr. Paulo Torresan, por sinal hoje é aniversário dele. E dentro da clínica dele eu pude conhecer as mais diversas áreas. Eu tive o contato com a implantodontia, que estava começando os primeiros passos da implantodontia no Brasil. Isso a gente está falando ali 97, 98, Então, ali eu criei uma paixão pela parte cirúrgica, entendi a importância da parte estética final, a parte protética, quando o implante recebia a parte estética em cima do pino que tinha sido feita a parte cirúrgica, e eu gostei muito de estar nessa fusão das duas áreas. Era uma época onde a jornada do profissional na área de saúde tinha um direcionamento, formava aquele super especialista, então o cara era especialista numa área muito pequena. E eu gostava da parte de ser um generalista bom, conhecedor de diversas áreas dentro da odontologia. E isso me fez estudar os mais diversos campos. Então eu acabei me especializando na parte de cirurgia, primeiro periodontal, que é a parte de gengival, depois a parte de implantodontia. Comecei a docência por acaso dentro da implantodontia na Universidade Federal. De lá fui fazer um mestrado na área de prótese, então, quer dizer, dei uma guinada novamente para uma outra área, fiz o mestrado na área de prótese, terminei o meu mestrado e resolvi largar um pouco a docência e focar na clínica,
me especializar, focar nos meus pacientes. Eu tinha uma carteira de pacientes muito boa na época. E, de repente, começa o boom da harmonização orofacial no Brasil. Ela chega aqui por volta de 2010 e aí começa aquele burburinho, as grandes brigas entre as áreas, né, da medicina, com odontologia, naquele começo difícil, como é a implantação de toda a área de saúde, né, quando ela começa a achar um nicho novo para ela, né? E eu falei, vou estudar um pouco essa área. Eu, por acaso, fui paciente na utilização de toxina botulínica para um tratamento de uma enxaqueca tensional crônica que eu tinha na área que medicação nenhuma resolvia. E, de repente, a toxina resolveu. E eu falei, preciso levar isso para o meu consultório. E aí eu comecei a tratar os meus pacientes de disfunção temporomandibular, as dores de ATM, a utilização em alguns casos de bruxismo, que não é para todos, mas para alguns funciona muito bem. E foi ali que eu entendi que tinha uma importância diferente. Saiu um pouco eu falo, o dentista saiu de dentro da boca do paciente, né? A gente começou a enxergar um pouco mais global o paciente, que foi excelente. E aí eu comecei a fazer a parte estética, comecei a estudar. Sou formado na 2ª turma de especialistas de harmonização do Brasil. Então, a jornada é muito recente da harmonização orofacial no mundo em geral, não só no Brasil, né? Porque a gente hoje vai em congressos fora do Brasil e a gente vê que a coisa realmente, o grande boom da harmonização foi o Brasil. Ela começa nos Estados Unidos ali e vai tomando forma, mas o grande boom começa no Brasil, até porque é uma concorrência muito grande, o dentista acaba investindo muito no estudo e a área cresceu muito rápido, né? A indústria botou muito dinheiro dentro da área também, né? Viu o potencial da área, né? E acabou crescendo muito rápido a área. E hoje eu estou fazendo um doutorado na área de genética aplicada à harmonização orofacial. Então, a área cada vez vai se especializando mais, novos produtos, novas tendências, porque não adianta a gente estar vendendo produtos sem ter conhecimento, né? Diferente das outras áreas de saúde, a cada 3, 4 meses a gente tem produtos novos no mercado e às vezes sem embasamento científico suficiente para a gente apresentar para o nosso paciente. E isso me traz um certo medo também com a área, né? Porque ela vive muito de modismos. São produtos e são aparelhos também, e muitos profissionais misturam, fazem uns pacotes, uns bem casados. E a gente acaba nem sabendo. Eu acho que enquanto paciente, por exemplo, eu mesma, se alguém me fala, isso com isso vai ficar bom, eu vou acreditar no profissional, né? Porque a gente tende a acreditar no profissional que a gente diz, eu quero esse profissional cuidando do meu problema. Sim. Né? Mas será que ele está te oferecendo algo baseado em ciência realmente? Né? E isso é em tudo, é na medicina, é na odontologia. Né? Todo nicho vai ter aquele profissional. Exato, porque no fim das contas o mercado acaba exigindo que o cara traga novidade o tempo todo. Mas será que é isso que o nosso paciente precisa? E essa escuta muito ativa mesmo, né? De compreender o que esse paciente está buscando. Será que ele de fato quer um preenchimento? Ou ele precisa compreender que talvez mexer em algum outro lugar, né, do rosto possa trazer essa projeção muitas vezes que se quer, né? Comigo mesmo já aconteceu de eu falar para você, eu queria um pouquinho mais aqui. Você falar, mas aqui não precisa, porque se a gente olha aqui, mexe aqui, já dá, né, essa projeção. Então esse olhar refinado também, exatamente. Né? E o paciente conseguir enxergar. A gente conseguir explicar, na verdade, para o nosso paciente que o problema que ele está trazendo para a gente, estou com um bigode chinês muito exacerbado. Mas, na verdade, aquele bigode chinês é só consequência de uma perda de estrutura na área temporal do paciente, no arco zigomático, na maçãzinha do rosto aqui, né? Então, a gente conseguir mostrar, identificar para o paciente isso é muito importante. E hoje os profissionais, infelizmente, são muito tecnicistas. Sim. Né? Eles, para este problema, utilize tal e tal equipamento ou tal e tal produto que vai se resolver, mas ele não tem um olhar individualizado para o paciente. Não é só pensar no que está neste momento acontecendo como oferta de tecnologia, né? Mas se aquilo é funcional para aquele indivíduo que está ali também. É o contrário, né? E se aquilo vai funcionar, qual o prazo de funcionamento? Né? A curto e médio prazo está ok, a maioria das coisas funcionam bem, mas pensando a médio e longo prazo esse paciente, como que eu quero ver esse meu paciente daqui 5, daqui 10 anos? Né? Será que a utilização de tal produto de uma maneira sem controle, eu não vou causar um problema a médio prazo para esse paciente?
Hoje, por exemplo, a gente sabe que toxina botulínica em pacientes muito jovens, eu posso induzir envelhecimento precoce nele, dependendo da dosagem. Em doses baixas, eu faço uma prevenção, mas em doses altas eu posso induzir flacidez nesse meu paciente. Então, porque deixa de estimular o movimento, né? Exatamente. A gente tem que entender aonde está trabalhando com esse produto, né? Enxergar o paciente a longo prazo. E ninguém hoje enxerga o paciente a longo prazo, porque o mercado faz uma pressão tão grande nesse profissional, que o profissional só quer vender. Sim. Ele precisa sobreviver. Porque existem essas parcerias e bonificações por trás também, para fazer parte, pressão da indústria, tudo isso, né? Gustavo, eu sei que você tem pacientes a longo tempo, assim, no consultório. Eu mesma sou uma paciente tua, acho que tem uns 10 anos já, para mais assim, que eu sou. Conta para nós curiosidades e talvez até uma linha do tempo de pacientes que começaram lá atrás, que eram super contra, muitas vezes, até de usar alguma ferramenta como essa, do Botox ou qualquer outra, que tenha essa tendência estética, mas que ao longo do tempo foram se cedendo para isso, se rendendo. Que tem aquilo, eu não faço, eu não uso, né? Eu sempre brinco com os meus pacientes na faixa dos 30, quando elas dizem, eu jamais vou fazer. Porque tem 30, eu falo, né? nós conversaremos daqui 10 anos. Né? Daqui 10 anos você vai estar vindo fazer teu clareamento anual aqui e a gente vai conversar sobre o teu Botox, e eu tenho certeza. E realmente elas chegam em algum momento, porque eu falo, às vezes vem a pressão do grupo social, né? Então, eu falo, sempre tem aquela primeira amiga que dá o start, né? Num grupo de mulheres de 28, 30 anos. Uma vai lá e faz um procedimento. Acaba que vem em rebanhos as amigas do grupo, Sim. né? Mas é interessante esse movimento. Eu tenho visto muito isso dentro da harmonização masculina. O homem, ele é muito reticente a procedimentos, né? Sim, como a terapia. Como a terapia. Né? Por outro lado, eu vejo o engajamento do homem ao tratamento, ele é muito mais fiel ao profissional quando ele aceita o tratamento, seja uma terapia, seja uma harmonização facial, né? Seja um protocolo de tratamento de dieta. Eu acho ele muito mais engajado ao profissional, a fidelização ao profissional é muito maior. A minha paciente mulher, eu vejo muitas delas que elas vão pingando de profissional em profissional, né? E aí a gente não consegue montar um planejamento a longo prazo. Né? E uma coisa, a mulher, ela tem essa inquietude, essa né? inquietude. E diferente do homem, que ele quer uma coisa muito suave, a mulher está sempre procurando algo a mais para melhorar. Né? A mulher está sempre lidando com a falta. O que está faltando? O que está faltando para mim? O que eu preciso nesse... Eu posso ficar mais bonita. Nesse mês. O que meu rosto está pedindo? Né? Exatamente. Tô com uma dor de cotovelo, eu vou lá fazer um botox, botar uma boca, qualquer coisa assim, né? Existe uma compensação maior. O homem é mais pragmático nesse aspecto, né? Essa semana eu estou indo para São Paulo agora apresentar um trabalho de uma colega nossa lá, aluna do mestrado da Universidade Positivo. E o trabalho dela é sobre autoestima. E é muito interessante isso, essa projeção de problemas psicossomáticos na área de harmonização. Né? Eu falo que muitas vezes a paciente que está encostando na cadeira do profissional, do dentista, do médico que trabalha com estética, ela está ali pedindo socorro. E ela não está pedindo um botox, uma boca nova, um bioestimulador. E cabe ao profissional saber fazer esse filtro. Porque esse paciente vai sair dali, a autoestima dela vai estar mais baixa do que antes do procedimento, porque o problema dela não foi resolvido ali. Né? Essa pessoa tem uma carência a ser resolvida, tem um conflito que essa paciente deve ir para terapia. E como que você consegue identificar isso, né? Quando alguma busca funcional, de certa forma, de lidar com o envelhecimento, uma suavidade nesse passar do tempo, e quando é essa necessidade mais emocional? Os meus pacientes acabam, como você sabe, a gente acaba tendo uma proximidade muito grande. Sim. Quantas vezes foi no meu consultório lá para fazer um procedimento de 10, 15 minutos e a gente ficou uma hora tomando café, batendo papo, falando sobre a vida. Então, acabo que eu tenho uma liberdade maior de identificar alguns problemas, né? E tenho toda a liberdade com meus pacientes de falar, meu amigo, está aqui o contato dessa terapeuta, como eu indico. Eu falo assim, vai para lá, agora vamos dar um tempo no seu tratamento estético.
vamos cuidar um pouquinho do interior, vamos trazer agora essa beleza de dentro para fora, vamos inverter um pouco, porque a gente está botando beleza de fora para dentro, agora vamos inverter. Sim. Né? É muito importante isso. E é impressionante, porque o paciente meu, vamos fugir um pouquinho da área da harmonização, mas o meu paciente que vai para terapia e volta para mim, já é trabalhado, já estabilizado emocionalmente, esse paciente chega rejuvenescido. A beleza, a alegria, ela embeleza, enquanto a depressão e esses quadros de tristeza, de desânimo, né, de rebaixamento mesmo emocional, ele tem uma tendência a enfeiar, eu falo assim. Exato. Né? E acaba que esse paciente, ele acaba deprimindo psicologicamente, mas a depressão a longo prazo, né, ou a tristeza, não vamos falar de depressão, um termo muito forte, mas a tristeza, né, a desorganização emocional desse paciente, envelhece ele. Desvitaliza, né? E envelhece fisicamente, porque é um paciente que perde a vontade de ir para uma academia, de correr, de uma atividade física, de ter um controle alimentar um pouco mais rigoroso. Ele se excede na bebida, ele se excede no cigarro. Né? Sai do eixo, né? Ele acaba trazendo, né, o fator psicológico traz fatores físicos para ele. E junto com isso, a gente tem lido cada vez mais estudos mostrando a depressão hormonal. Então, esse paciente, quando ele deprime o psicológico age na liberação hormonal endógena. E esse paciente deprimindo a parte hormonal, ele dorme mal, ele não produz melatonina, ele não produz o GH, né? Ele não libera a testosterona no nível que deve liberar, seja homem ou seja mulher, né? E sem esses 3 hormônios a gente tem o quê? Envelhecimento precoce. E aí ele vai lá no consultório gastar uma fortuna para mexer no rosto, né? Vai para o nutricionista para tentar organizar, mas não vai encarar uma terapia que é onde ele deveria estar para poder restabelecer isso, restabelecer o eixo dele físico e emocional. E depois, eu falo, fazer a finalização. É a cereja do bolo. Aí ele vai finalizar com botox, com preenchimento, com bioestimulador de colágeno. Porque até o organismo segura melhor isso, né? Tudo, completamente. A resposta é outra. Onde eu mais vejo a resposta num paciente que está estável psicologicamente e a parte hormonal está estável, são nos no bioestimulador de colágeno. Que aparece... Reage imediatamente. A gente faz a aplicação 30, 40 dias depois, a gente está no pico. Né? O paciente deprimido, você chama ele 30 dias para controle, 60 dias para controle, você fala, mas eu botei a quantidade adequada, o produto certo, o paciente está bem, mas a resposta do organismo é muito lenta. E Gustavo, nessa linha do tempo do teu trabalho, de generalista para especialista, quando foi que você começou a poder escolher o que fazer? A área de saúde é lenta. Eu sempre falo isso para os nossos alunos. O ano passado eu tive a oportunidade de ficar na graduação e fazia muito tempo que eu não ficava em sala de aula de graduados, né? De graduandos. De graduandos. Que eu falo, é aquela pedra bruta, né? Que a gente pega ali para... E eu conversando com eles, eles têm uma ansiedade muito grande, aquele sonho de ter um consultório maravilhoso, num prédio chique, né? Fazer os cursos mais badalados, com os professores mais badalados da área. Eu falo para eles, calma, aprenda o básico, né? Respeite a curva de crescimento tua, respeite a curva de aprendizagem, consiga pegar o potencial, porque eles saem hoje da faculdade com um capital intelectual, um conhecimento muito, muito forte. Diferente da nossa época, quem estudou década de 90, início dos anos 2000, que a gente tinha muita dificuldade de acessar materiais de boa qualidade. Hoje eles tinha que parar muito tempo, né? Pegar muitos livros. Hoje eles não têm, eles conseguem acessar em segundos no celular, onde eles estiverem. Mas também não aprofunda, né, Gustavo? Eles podem não aprofundar, mas se quiser aprofunda, né? Porque está à disposição, está fácil. Essa democratização do conhecimento eu acho sensacional. Eu também. Né? Eu posso ter uma conversa com um aluno que está começando a faculdade de implante, na parte teórica, ele conversa de igual para igual comigo, que tenho 25 anos na área. Né? Mas por quê?
Porque se ele quiser, ele pode ter o mesmo conhecimento teórico que eu tenho. Só que a prática é só a vivência clínica. É botar a cara na clínica. E como eu sempre gostei de estar clinicando, eu brinco, sou um cara apaixonado pela área até hoje. Às vezes eu estou 10 horas da noite deitado na cama e estou vendo casuística de colegas, fuçando o Instagram de professores, de outros profissionais da área, né? Onde podia estar assistindo alguma outra coisa, porque eu gosto, né? Eu falo, domingo eu estava fazendo churrasco escutando um podcast de odontologia, de odontologia raiz mesmo, falando de restauração, de coisa básica. E eu não critico, porque eu vou correr, vou pro esporte, eu tô sempre num podcast ali. Eu falo, o profissional da área de saúde bem sucedido normalmente é um profissional que ele é apaixonado, muito envolvido área, com muito aquilo, envolvido, né? E quando eu fui percebendo assim que eu podia escolher logo no começo, porque eu estava numa geração de especialistas, né? Mas ao mesmo tempo eu queria conhecer várias áreas. Então eu fui fazendo cursos em diversas áreas que tinham uma sinergia entre elas, né? Fui descartando áreas que eram muito isoladas, que eu não tinha interesse em atuar. Mas eu brinco hoje, dentro da estrutura da Armo, lá, como eu sou o cirurgião-chefe da clínica, eu entro junto com a ortodontista, porque existem algumas cirurgias dentro do tratamento ortodôntico, de aparelho ortodôntico, onde ela precisa acessar um dente que está incluso dentro do palato, no céu da boca do paciente, para a gente tracionar um dentinho. Então eu acabo entrando na cirurgia com ela. E eu entro nas cirurgias com sedação, às vezes numa cirurgia um pouco mais complicada, na odontopediatria. Né? Faço algumas cirurgias dentro da endodontia, que é o tratamento de canal, que são áreas que eu não trabalho, né? Que eu tenho as parceiras minhas dentro da clínica lá, minha sócia. Então, a área odontológica ela é muito pequena de se pensar, né? Não tem porque o profissional não ter uma atuação, mesmo que pelas beiradas em todas as áreas, né? Você pode estar atuando dentro de todas as áreas. Exige um conhecimento, exige você ter pelo menos um conhecimento básico, uma atualização básica em algumas áreas, mas é importante você ter essa sinergia com os outros profissionais, até para receber indicações, né? Depois cabe a você se especializar mais dentro de uma área específica, né? Eu, por exemplo, eu gostava muito de duas áreas, né? Que era a parte protética, ou seja, as facetas, as lentes, hoje as lentes que são muito populares, né? E a parte cirúrgica, a parte dos implantes, das cirurgias gengivais. E eu consegui achar sinergia entre essas áreas no meu consultório, funcionam muito bem. E meu paciente adora, porque meu paciente entra na clínica para resolver os problemas dele e resolve tudo comigo, né? O que ele não resolve comigo, eu tenho parceiros dentro da clínica. Meu paciente não precisa sair mais hoje. Você consegue atender até a família, como Exato. É comigo, né? A gente consegue atender todo o núcleo familiar desse paciente lá. E como que você foi fazendo a sua profissão de dentista se tornar um negócio? A gente se forma na área de saúde. Não aprendi nada disso. A gente conversa muito disso lá nos nossos cafés lá na Armo, né? A gente não aprende nada dessa área, ninguém né? ensina nada. A gente sai realmente jogado aos leões, assim. Exato. E eu lembro quando desculpe, mas nós também da saúde temos uma tendência a sermos assistencialistas, o que é um grande perigo, porque nós temos, óbvio, né, a empatia, Sim. Mas não somos ONGs, né? A não ser que a gente escolha isso. Exato, mas a gente acaba, eu falo assim, a gente acaba abraçando alguns pacientes, né? Principalmente no começo de carreira. Sim. A gente sente uma obrigação, até porque a gente vem de um ambiente onde a gente só atendia, a gente só era o profissional com o paciente, você não tinha a gestão dentro da faculdade, né? A gestão, um detalhe. Até agora não tem, não né? existe. Ainda não existe. É uma grande briga minha. Eu falo, essa era uma cadeira que deveria ser obrigatória. Odontologia, na medicina, e administração de saúde, em saúde, né? Em saúde, específico para a área de saúde. E a gente não tem básico, né? Abro um CNPJ, não abro. Como que eu me filio? Qual é o momento de eu virar PJ? Né? Qual é o momento de eu virar pessoa jurídica? Né? E até hoje, essa é uma discussão que eu faço quase que mensal junto à minha sócia. Falo, o caminho que a gente está é esse, a gente quer seguir nessa linha generalista, a gente quer se tornar uma clínica ultra especializada em uma área específica. Né? Uma coisa que eu descobri nos últimos anos, porque hoje existe uma tendência do gestor da clínica sair do atendimento. Sim.
Porque né? é uma demanda alta. Ele ficar muito mais no administrativo, né? Ele ser o primeiro contato com o paciente, mas não ser ele o executor, né? Eu acho para o profissional da área de saúde que é apaixonado pelo negócio um crime. Porque é a hora, eu falo assim, a gente faz a gestão com gosto, porque a gente está cuidando do nosso filho. Claro. Né? Que é o nosso negócio, nosso empreendimento. Porém, a hora que a gente mata aquela vontade, né? Aquele trabalho que você não vê a hora passar, é a hora que você está com o teu paciente. É a hora que você está... E daí, seja em qualquer área de saúde, mas o profissional da área de saúde, que é o apaixonado pelo que faz, a hora que ele senta com o paciente é a hora do prazer dele, do dia. Né? Depois ele vai sentar, ligar para o contador, ver as demandas, imposto, lançar nota. Aí é outro momento. Né? É a área da gestão. Ali é o administrador, é o gestor. Mas perder esse link com o paciente, né? Eu gosto muito do termo, até eu tenho uma formação em hipnose terapêutica. Sim. Né? Eu gosto muito porque tem muita gente que vai com pavor, com pavor, né? Dentista, né? Inclusive, é um bem conhecido, né? Um medo bem conhecido. Sim, e descrito até, né? Até nos livros de Freud tem uma descrição muito específica desse medo da odontologia, né? Que ele faz um link com a castração num livro dele, né? E aí, dentro da hipnoterapia, eu lembro de um termo que se usa muito, acho que se usa muito na psicologia, que é o rapport com o paciente. O rapport, né? Que é ajustar essa frequência, Exato. Né? E eu acho esse momento, quando a gente atinge isso, muito legal. E não tem outra pessoa para fazer isso, que não a pessoa que vai pôr a mão nele, quando né? Você tem ética, onde você não coloca nada além do que o paciente precisa. Você até saber pegar o teu paciente e falar, deu. Agora nós vamos deixar isso aqui agir, deixar tudo esse investimento que você fez, dar um tempo para o seu corpo administrar, porque a gente tem que pensar, por exemplo, nos preenchimentos. A gente teve uma fase muito ruim na harmonização, que até popularmente o pessoal chamava, demonizou o paciente, né? Demonização facial. Desarmonização. Porque, claro, desarmonizou. A gente trabalhava, começou a pegar protocolos, principalmente os americanos, e querendo transformar aquilo em um protocolo no Brasil. Só que você pega uma americana de 1,80 m, com 90 quilos, e você coloca 15 ml de produto no rosto dela, tá tudo bem. Você realmente harmonizou. Agora eu ponho 10 ml em você, que deve pesar uns 50 e nada. Não, né? 58, 59. E aí eu vou deixar teu rosto desarmonizado com o teu corpo. Porque cada cultura tem um estilo de beleza, de corpo, de perfil. Né? Assim. Eu vou pegar uma paciente com perfil esguio, magrinho, vou encher o rosto dela, vou arredondar, vou perder uma coisa que é tão bonita, que são os ângulos faciais. É só evidenciar. Aí começa a entrar aquilo que a gente conversou há pouco tempo atrás, quando a gente estava falando da ideia do que conversarmos aqui hoje, né? Que é o conceito do Quiet Beauty, que cada vez mais eu vejo ele entrando na minha rotina, no dia a dia, no consultório. Que é essa suavização também das interferências, procedimentos suaves. Tem coisa melhor do que você terminar um paciente, ela falar para você, porque eu estava numa reunião com as minhas amigas, todo mundo, como você está bonita, descansar. Mas elas não conseguiram identificar exatamente o que você fez. Ninguém vai falar, você mexeu no seu nariz, você exagerou na sua boca, você está com preenchimento no teu queixinho, no teu mento, né? Não, você está globalmente, teu rosto está legal, tá com ar descansado, tá suavizado as linhas, mas continua mantendo a carinha. Né? Eu brinco assim, eu levei tanto tempo, tantos risos para adquirir todas essas linhas, também não dá para pagar tudo. Não. Eu acho que tem que ter essa carinha de bem cuidada, assim, né? Exato. Porque, claro, a gente tá na vida, tem os dias difíceis e tudo mais, mas ter esse cuidado com a estética é até higiênico, desde que não ultrapasse realmente essa linha, né? E como que você vê e vive no consultório essa curva, né? Desse boom que todo mundo sai para fazer essa harmonização e às vezes vai para desarmonização, porque excede mesmo. E agora essa busca já por tirar um pouco os excessos, né? As minhas pacientes, eu falo que são as de... O meu público no meu consultório são as de 40 plus, né? As pacientes acima dos 40 anos ali. Então já é uma mulher que ela já chega no meu consultório com uma visão diferente. Ela já sabe o que quer, já sabe o que ela não quer. Porque antes os pacientes não sabiam o que eles não queriam. Eles chegavam pedindo
um socorro. Eu não gosto do que eu estou vendo no espelho, né? Hoje não, hoje a paciente sabe o que quer. E aí cabe a minha visão de tentar traduzir aquilo que elas estão trazendo em procedimentos, em um planejamento. E aí muitos pacientes falam, eu tenho um casamento daqui 45 dias, eu preciso estar bem daqui. É uma abordagem, né? Nós estamos pensando a curto prazo com esse paciente. Gustavo, quero estar bem para daqui 1 ano. Ou é muito comum, ano que vem eu faço 50. Eu preciso estar bem. Quero dar um upgrade. Né? Quer dizer, essa paciente não está pensando a curto prazo, ela está pensando a longo prazo. E aí é o paciente ideal, porque é o paciente que engaja comigo. É o paciente que eu sei que eu vou transformar ela de uma maneira muito suave, né? E sem perder a identidade. Sim. Né? Sem a pessoa ficar exatamente nesse exagero, né? E como que você encara, Gustavo, as críticas sociais sobre dentista pode, dentista não pode, isso não é teu, e as suas limitações também como profissional, porque tem as limitações e tem as pseudo-limitações, né? O que acontece? Eu peguei a briga do começo ao fim, né? Então comecei... você começou super lá atrás. 2012, 2013, ali os primeiros cursos que eu fiz na área, a harmonização estava começando, em 2010 no Brasil, 2008 nos Estados Unidos também, não tem uma diferença tão grande. Lá se vão 15 anos, né, nessa história. Eu sempre falo assim, essa não foi uma briga sobre cuidados de pacientes. Foi uma briga mercadológica, né? Foi uma briga de... Um conflito de interesses. Um conflito de interesses, né? A frase daquele livro, quem mexeu no meu queijo, né? Porque, de repente, o médico passou a ter uma concorrência muito forte. Sim. Né? A gente tem no Brasil uma média de 4, 5 dentistas para cada profissional, para cada médico, né? E a gente tem profissionais bons e profissionais ruins em ambas as áreas. Sim. Essa é uma realidade. Em qualquer área, Em né? qualquer área. Até para ser um garçom vai ter aqueles muito bons e aqueles que não são bons. E assim, no começo a gente enfrentou, inclusive, a indústria. Sim. Né? A gente tinha marcas que não vendiam para dentista. Né? Não vou citar marcas aqui, mas marcas muito famosas. E tudo bem. Eu nunca esqueço uma vez eu fazendo uma negociação e eu falei, vocês estão perdendo um mercado de 250 mil profissionais, potenciais profissionais, compradores. Isso em 2014. E hoje a área odontológica é a principal compradora dessa marca. Houve boicote, então marcas receberam boicote, tipo, se vender para odontologia, nós não compramos mais. Sim. Mas hoje acho que o mercado está se assentando. Dentro do Instituto Lucila Largura, que é onde eu faço as nossas mentorias, a gente tem as nossas turmas de especialização, né? Eu também dou aula na Universidade Positivo, na especialização como professor convidado lá por causa do doutorado. Nós temos, por exemplo, médicos que vão fazer mentoria com a gente. Então, a briga está diminuindo, né? O mercado está se acomodando novamente. E eu tive uma visão muito legal, porque como a gente tem alguns cursos no Equador, através de uma universidade, uma faculdade de pós-graduação no Equador, que são cursos voltados para médicos e dentistas lá. E a visão nossa lá mudou completamente, porque lá o médico atua junto com o dentista, eles têm clínica junto, eles trabalham a 4 mãos, é uma outra pegada. E é um sistema muito parecido com o que se desenvolve dentro dos Estados Unidos. Né? É uma briga muito menor no mercado. Então, o profissional nos Estados Unidos, o paciente não quer saber se é o médico ou o dentista que vai fazer o botox dele, ele quer saber se vai ficar bom ou não. Né? Se o profissional tem capacidade de executar aquilo ou não. E hoje eu acho que o dentista achou o nicho dele. Vejo ainda com um pouco de cuidado a entrada de outras especialidades, né? Profissionais que não, de áreas que não atuam atendendo o paciente o dia inteiro na formação, né? Sim. Acho que tem alguma coisa de oportunismo da indústria também. Isso eu sempre falo. Não é para todas as áreas, mas a odontologia sempre estudou a face, né? Eu falo assim, se você sofrer um acidente de carro e cair num hospital de urgência, quem vai fazer os reparos na sua face, se você sofrer um trauma facial, não é o médico, né? É o dentista cirurgião bucomaxilo.
Né? E lá no hospital eles estão trabalhando em sinergia. Depois o cirurgião plástico vai lá fazer a finalização do procedimento. Tá tudo bem essa sinergia das áreas, ela é benéfica. Né? Eu tenho profissionais na área de nutrólogos que eu indico meus pacientes. E eles me indicam pacientes deles para fazer tratamento. Porque um trabalho multidisciplinar, ele é muito mais completo. Ele beneficia muito mais o paciente. Todo mundo. Exatamente. Além e a de gente tem a oportunidade... os profissionais, o paciente recebe o maior benefício no final das contas. Exatamente. Né? E aquele paciente que se sente bem, se sente atendido, é aquele paciente que vem e que fica. Exato. E eu acho que esse conflito de interesse, muitas vezes, é uma sociedade com medo. Com medo de perder o pedaço do queijo mesmo, né? Então, começa a atacar o outro, ao invés de pensar na soma, no coletivo, no que tem para todos. Né? Bom, eu sou uma corporalista, porque dentro da psicologia, a minha área é a corporal. Como que você consegue linkar a questão emocional com as patologias clássicas da odontologia, como, por exemplo, gengivite, né? Até, às vezes, aquele excesso de cárie desmedida que apareceu, né? Ou a dentição ficar mais molinha, de repente está numa mobilidade que não acontecia. Você consegue linkar isso? Sim, sem dúvida. Né? Podendo falar de uma maneira muito simplificada, claro, né? Compreensível para todos. Né? Eu vejo muito, por exemplo, o paciente deprimido, ele faz imunodepressão. Né? Isso para nós são diversos artigos clássicos já, né, que a gente pode dizer, que demonstram isso. Né? O paciente imunodeprimido desenvolve doença gengival, que, se não tratada, desenvolve a tal doença periodontal, onde a gente tem perda de mobilidade, de inserção do dente no osso. Né? Não é um agravamento. Né? E esses pacientes vêm para nós e muitas vezes o profissional não tem tempo de sentar, conversar, de entender a situação psicoemocional desse paciente. Né? E aí você está brigando com uma doença, mas você não está agindo na causa. Então, conseguir identificar esses fatores psicológicos no paciente é muito importante para a gente. Porque é onde a gente consegue encaminhar para que o nosso tratamento seja efetivo. Porque eu vou fazer o tratamento mecânico da gengivite, por exemplo. E está indo muito paciente. No efeito, né? Não na causa. Exatamente. Eu estou tratando, por exemplo, estou tratando a febre, mas não estou tratando o que está causando essa febre, né? O paciente, por exemplo, que não dorme, né? O paciente com níveis altos de cortisol, que tem uma dificuldade de dormir, ou tem um sono em vigília, aquele sono muito superficial, né? Esse paciente tem envelhecimento precoce, ele tem uma perda de colágeno maior do que uma produção de colágeno endógeno. Né? A queda de testosterona nele não permite o processo de turnover, processo de troca de camadas da pele. Então ele tem envelhecimento cutâneo associado. Ele tem envelhecimento dentário porque a tendência dele é ter um apertamento, um bruxismo, uma parafunção noturna, porque o sono em vigília não põe ele num estado neurovegetativo, neuromúsculo vegetativo durante a noite, que é quando a gente está naquele sono REM, aquele sono mais aprofundado, né? Então, o fator psicológico altera tudo no paciente. E a gente vê, por exemplo, os outros fatores falou corporal, né? O fator obesidade também influencia em alguns fatores. A qualidade alimentar, né? Linkado à higiene também. Né? Tudo, porque assim, a realidade é que a vaidade, né? Quando o paciente perde a vaidade, ele perde alguns hábitos de saúde que são básicos. Né? Então, um paciente sem o mínimo de vaidade, esse paciente, às vezes, ele se descuida em detalhes muito simples. Né? Eu escovei o dente, mas eu não passei meu fio dental. Eu uso fio dental 2 vezes por semana. É uma coisa, parece uma coisa absurda, mas pra gente, a gente escuta isso com uma frequência muito grande. E aí você começa a olhar, mas o que faz esse paciente não poder perder, entre aspas, né, 2 minutinhos no dia dele à noite para um cuidado? Ele está cuidando dele, está cuidando do bem mais precioso dele. 3 minutinhos, né? Ali, 5 minutinhos. Eu falo assim, à noite, é 15 minutos que é teu. Né? Um banho de qualidade, uma escovação dentária de qualidade, um fio dental. Vai ter um home care básico, não precisa de coisa muito sofisticada. Um produto para pele eficiente, um sérum eficiente, um ácido semanal para tua pele.
São cuidados básicos. Pô, a gente faz tanta coisa para os outros, a gente está envolvido com tanta coisa de trabalho, de família. É 10, 15 minutos para você, mas que isso vire um hábito, que seja uma coisa da tua rotina. Eu falo assim, é um momento sagrado teu, né? Sim. Que você não pode, aquilo não pode ser colocado em segundo plano no teu dia, né? Às vezes a gente acaba viajando muito por causa de congresso, de curso. Você está no aeroporto à noite, eu acho a coisa mais interessante você entrar num banheiro e ver alguém dentro do aeroporto, escovando o dente, passando fio dental. Aquilo, pro dentista... Nossa, enche de orgulho. Enche de orgulho. Eu falo que dá vontade de ir lá dar um parabéns. Tá aqui meu cara. cartão, eu quero você de paciente. Você vê, aquilo ali é um ato de amor com ele mesmo, no final das contas. É um hábito que ele instalou na vida dele, né? Sim. E deve fazer bem para ele. Como é a nossa conversa que a gente sempre está falando sobre o exercício físico. Não é negociável. Não é negociável. É uma higiene, para mim é uma higiene, assim. Eu falo assim, eu tenho os meus mínimos da semana. Sim. E tento passar esses mínimos de treinamento na semana. Mas o mínimo é sagrado. Menos que aquilo não serve para minha semana. O déficit é muito ruim. Né? Que também entra nessa perca muitas vezes da vaidade, que vai deixando, entra naquele famoso já que eu não treinei hoje, também já vou comer uma coisinha aqui, mais uma coisinha ali, vou dormir tarde, e começa esse efeito em dominó mesmo, né? Das coisas irem ficando ruins em escala mesmo, deixando coisas que são muito sadias e simples de serem feitas, que contribuem para essa saúde como um todo, né? Começa assim, deixar uma coisa aqui, uma coisa ali, quando vê, tá tudo desgringolado. A harmonização, no meu ponto de vista, ela começa de dentro para fora, como você mesmo disse, né? Então, começa dentro desse cuidado bucal mesmo, talvez até de uma educação de cuidados, né? Indo para fora. Mas você percebe no consultório que existe uma busca contrária? De muitas vezes querer tapar um buraco qualquer lá? Toda a vida. Qual que é o tratamento que mais se busca hoje, ou a intervenção que mais se busca hoje? Dentro da harmonização, o Botox, eu vejo em especial dentro das clínicas da universidade, nas pós-graduações, é disparado o procedimento mais procurado. Em segundo, para as mulheres, o preenchimento labial. Né? Então, o preenchimento labial foi ganhando um volume, né? A gente viu coisas muito feias sendo feitas, né? Exageros, volumes muito E tinha uns preenchimentos antes mais definitivos, não tinha? Isso foi mudando também? Porque o pessoal utilizou muito o polimetilmetacrilato, o PMMA, lá atrás, né? Lá atrás. E até hoje a gente tem alguns problemas. A gente faz alguns procedimentos cirúrgicos para remoção. E consegue remover isso? Em alguns casos, sim. Em outros, porque não. Ele vai aderindo, né? Ele vai aderindo, ele forma ele é um material plástico no final das contas dentro, né? Ele não absorve em nada. Então ele tem seu uso em algumas outras áreas, assim, eu acho ainda que é um preenchedor que, dependendo da camada, por exemplo, no glúteo, ele tem seu uso para alguns casos, mas na face eu não consigo hoje visualizar. A gente tem tantos outros produtos com uma biocompatibilidade tão maior, tão menos agressiva ao corpo, né? A gente hoje está nesse debate tão grande sobre as doenças autoimunes, sobre quanto menos produto ser colocado no teu corpo, e aí a gente vai lá e vai colocar um produto sabidamente que é e pensando plástico. a longo prazo, né, Gustavo, qual que é o impacto disso nessa saúde desse indivíduo que vai envelhecer e que o corpo vai cobrar a conta da vida toda, né, e colocar tudo isso para dentro. E antes a gente pensava assim, eu estou usando ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um produto bioidêntico, porque a gente produz ácido hialurônico no nosso corpo, né? Então eu vou preencher com ácido hialurônico. E a gente pensava assim, a gente falava, como a gente clinicamente não via o efeito depois de 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, a gente falava, esse produto foi embora. E hoje estudos mais recentes mostram que o produto está lá dentro, ele só perdeu densidade. Né? Então, até que ponto a gente pode ir inflando essa face do paciente continuamente com esses produtos, né? Hoje, quando eu comecei a fazer os preenchimentos, a gente fazia ali por 2018 4 a 5 seringas ou 4 a 5 ml de ácido hialurônico para um bioestimulador no paciente. Hoje a coisa se inverteu, então hoje a gente busca muito mais devolver elasticidade, brilho,
densidade para a pele do nosso paciente, e os preenchimentos são muito pontuais, né? Devolver alguns pontos focais com preenchedor no paciente. As bocas, a gente fazia boca com até 3 ml, era bem comum, né? Nossa, é bastante. Hoje, eu falo assim, a maior parte dos meus pacientes com 0,8 ml eu devolvo uma boca com projeção, com contorno, e mantendo a naturalidade e o formato que esse paciente tem de boca. Porque claro, a gente vai perdendo isso, exato, né, com o envelhecimento. Tem pacientes que a gente não, que ele não quer mais a boca dele, no formato está estranho, ou tem algum trauma, alguma assimetria que ele quer que corrija. Ontem mesmo à noite eu estava fazendo o lábio de uma paciente minha, muito antiga, por sinal, faz tratamento comigo já há mais de 10 anos, e ela teve que remover um carcinoma labial. O médico já liberou e ela ficou com uma simetria leve, porém significativa. Então ontem a gente estava fazendo um preenchimento para compensar a simetria dela, né? Eu gosto muito de uma vertente que é a bioética, né? Exato. Que é pensar exatamente de maneira ética o que é especificamente para aquele paciente, observando todo o contexto social que ele vive, né? Toda a questão de saúde que ele está, né? Para onde ele vai, aonde ele está, o que ele quer, como ele se sente. Tem que ter essa investigação um pouco mais aprofundada. É uma visão mais global do porque paciente. você tem que saber a técnica. Mas quando você vai lidar com o ser humano, você vai lidar com um humano, né? Que tem ali expectativas, que tem anseios, que tem medos e que tem toda uma questão emocional acontecendo dentro dele que pode impactar no resultado final também. Sem dúvida. Mas você sabe que o profissional da área de saúde, ele é muito imediatista também, porque aquilo que você perguntou, né? Como que eu vejo hoje, né? O aluno hoje querendo, acha que vai se formar, que vai estar bombando. Não vai. A área de saúde, você tem que montar uma base de pacientes, uma base sólida, né? Você errar com um paciente, às vezes você perde um grupo grande de pacientes. Então, você vai estar com uma carreira mais madura depois de 5, 6 anos de formado, né? É verdade. E o aluno Outro dia a gente recebeu aqui a Flávia, que foi uma professora nossa, e ela está com acho que 50 e qualquer coisa, e ela falou, eu estou na melhor fase da minha carreira. Então, ela tem mais de 30 anos na psicologia. Imagina, aos 50 e pouco ela achar que está na melhor fase. Então, é exatamente isso. Exato. É construído esse alicerce para que chegue num determinado momento você possa surfar um pouco na tua carreira. Você vai continuar trabalhando muito, óbvio, estudando muito, mas pode colher frutos disso também, né? Escolher um pouco mais, né? Também afunilar um pouco mais o que vai ser feito. Às vezes, fazer essa gestão para um crescimento da clínica, do empreendimento, para não ficar também infeliz na profissão, porque eu acho que tem os dois lados, né? Não sei, dentro da tua classe, quem você conhece que está ali patinando há anos também, que não consegue se desenvolver e tampouco encontrar alegria, né, no trabalho. Eu vejo muito isso dentro do meio acadêmico hoje, infelizmente, porque antes o meio acadêmico recebia o profissional que ele era uma pessoa que detinha o conhecimento teórico e ele tinha uma base prática muito grande. Né? Depois as diretrizes e bases do ensino superior foram mudando. Hoje nós temos uma exigência no Brasil onde as escolas necessitam terem mestres e doutores, né, para ser pontuadas pelo MEC e pela CAPES. Então, o que aconteceu? Esses profissionais muito tarimbados, esse profissional não teve uma vida acadêmica tão extensa, não fez mestrado ou doutorado necessariamente, mas a vivência clínica que esse cara tinha para passar para os alunos era preciosa. Esse cara largou. Até porque, como ele é um profissional de sucesso no consultório dele, ele vai para o consultório. Claro. Né? Ele não vai se sujeitar a receber uma hora aula de uma universidade na graduação. E é um compromisso também, né? De ter que estar lá de tal hora, tal hora. Montar aula, coisa e tal. Ele vai para o consultório dele, onde ele é feliz, ele gosta, ele atende bem, ele é um profissional de sucesso, renomado, reconhecido pelos pares. Que funciona, para ele funcionou, né? E funcionou super bem. Então a universidade começou a virar um ambiente, e eu critico muito isso dentro da universidade, onde a gente tem profissionais frustrados com a vida clínica, né? Estou falando especificamente na área de saúde, né? Não só na odontologia. Sim. Né? Ele é o profissional que não conseguiu obter sucesso, ele fala, então eu vou empreender no meio acadêmico. Né? Eu gosto de estudar, eu não sou muito bom atendendo meus pacientes, eu vou empreender no meio acadêmico. Então, em vez da gente ter profissionais com conhecimento teórico e prático, a gente tem profissionais de altíssimo conhecimento teórico e pouco conhecimento prático dentro do ambiente universitário. Cada vez mais isso é comum. Porque aí fica essa coisa difusa, né? Fica só o técnico.
Exato. Porque o acadêmico também muitas vezes tem dificuldade de se dedicar fora para uma clínica ou para um consultório, no meu caso, né? Porque acaba que a academia, ela também toma muito tempo disso, né? Toma muito. Eu acho muito bom quando consegue fazer os dois e linkar a experiência de pôr em prática a teoria e aí então ensinar, porque fica tão rico isso, né? Trazer cases, trazer experiências, trazer erros que cometeu. Com o aluno de nível superior, eu acho assim uma experiência, a gente sai renovado. Sim. Né? Você tá ali, você escuta e fala, puta, o que esse aluno tá falando, eu falei isso há 25 anos atrás, né? Eu tinha essa dúvida, essa insegurança. Então, é gostoso você poder passar um pouquinho que seja, né? Você mostrar um pouco da tua experiência, da tua história para o aluno ali, né? Isso eu acho muito bom na vivência acadêmica, mas cada vez menos a gente vai ter profissionais que estão linkados realmente com o mercado no ambiente acadêmico, né? Isso... Talvez, tomara que não, né? Para que eles possam realmente enriquecer esse meio, porque eu acho que fica faltando esse pedaço, né? Esse ensinamento de que aconteceu comigo isso em consultório, eu errei, né? Uma situação, enfim, porque o erro também ensina muito, né? Mais na área de saúde. E dentro da tua linha ali, dentro desse tempo todo que você atua, como que você foi lidando com esses casos de pânico também que foram aparecendo? Às vezes o medo da agulha, às vezes o medo do barulhinho, às vezes... Como que você foi driblando? E se já teve casos de da pessoa chegar no consultório e você não ter condição nenhuma de atender, a pessoa ter que voltar para casa? Infelizmente acontece. Hoje muito menos, porque a gente vai ganhando manejo, né? Eu falo assim, a maturidade é um presente. É um presente. E muitas vezes esse paciente chega para mim porque a amiga que tinha muito medo fala, olha, o Gustavo tem um manejo diferente, vai lá no consultório conversar com ele. E eu faço um trabalho que eu falo que às vezes é até da odontopediatra, né, do pediatra, que é nem entrar no consultório. Senta aqui no meu escritório, vamos tomar um café, bater um papo. Eu vou chegar no problema dela depois de 15, 20 minutos de conversa, para daí a gente especificar ao problema, mas ali a gente já fez toda uma ligação, né? Começa a desenvolver o rapport entre paciente e profissional ali, um link de amizade, da pessoa contar histórias da vida dela, eu conto da minha. Eu falo assim, é o profissional antigo, né? Aquela coisa que hoje é difícil a gente ter e a gente do entende, receber o paciente. Né? Porque falta tempo para a gente fazer esse tipo de coisa. Né? Eu falo, quando a gente chega num determinado momento da nossa formação na área de saúde, ou você vai para o volume, ou você vai focar num nicho de pacientes mais específico. Sim. Né? Eu fiz essa escolha muito jovem, né? Onde eu disse, eu não quero convênios. Sim. Eu quero um nicho de pacientes que possa absorver os meus planos de tratamento propostos, né? E que eu possa também dar para eles um diferencial durante o tratamento. Então, eu não tenho um agendamento no meu consultório de 15 minutos. O que eu vou fazer com um paciente em 15 minutos? É diferente de uma clínica onde existe uma rotatividade muito grande. E eu falo assim, eu tenho pacientes que são meus clientes. Porque o que acontece hoje é muito comum dentro das clínicas na área de saúde, onde o paciente ele é um cliente ocasional. Ele não é um cliente fidelizado. E aí essas clínicas estão numa eterna busca por novos clientes, né? E eu não tenho esse problema, porque a gente já sedimentou a nossa clientela. Então, o que eu tenho são novos clientes que 98% deles vêm dessa base que eu formei. E existe ao longo do ano momentos de pico? Existe. Porque a gente sabe que, dependendo do segmento, quando eu comecei, eu achava que janeiro seria morto. Né? E fui surpreendida por um bom tempo, assim, e hoje não tem mais. Se eu atender de dezembro a dezembro, eu tenho agenda de dezembro a dezembro. Claro, eventualmente um ou outro que estão fora, estão viajando, uma coisa, mas não é mais aquela coisa assim, todo mundo some dezembro e janeiro, né? Tem ali aquela janela de Natal, Ano Novo, mas ela é meio que linear, assim. Eu opero numa clínica em Campo Largo, onde lá eu só faço a parte de implantodontia. Nessa clínica em Campo Largo, eu tenho uma clientela que o forte lá é classe média e média baixa. São pessoas muito da indústria da região ali, né? Então, e também alguns funcionários públicos, a indústria da porcelana ali que é muito forte, né? Esses pacientes, eles entram em férias nesse período de dezembro e janeiro.
eles não vão tratar comigo, porque eles preferem estar em tratamento durante o período de trabalho. No meu consultório aqui em Curitiba, onde o meu forte são pacientes que são profissionais liberais, profissionais da área de saúde, eu tenho muito dentista, muito médico, não sei porquê, mas eu tenho muitas psicólogas que são minhas pacientes, né? A gente já comentou isso algumas vezes, né? E o que acontece? Quando ali eu tenho profissionais que eles querem ser atendidos em horários. Eu preciso que você me atenda às 6 horas da tarde, Gustavo. Pode ser. Não posso perder hoje o meu paciente das 4 horas. Sim. Eu super entendo, porque é a minha rotina também, né? Sim. Eu já fui lá 7, 8 horas. Né? E quantas vezes eu operei paciente entre Natal e Ano Novo, porque eu vou ter uma semana de férias, você me opera para eu poder usar a minha semana para eu descansar? É uma outra cabeça, é um outro pensamento desse profissional, é uma pessoa que normalmente ela é gestora de alguma coisa, né? Sim. Nem que seja do próprio negócio, então essa pessoa não tem tempo a perder, ela gosta de usar o período de férias para fazer os tratamentos. Então em Curitiba, janeiro, eu tenho um pico de tratamento. Olha só. Em especial na área de harmonização facial. Porque esse paciente quer sair das férias e voltar para o trabalho renovado. Olha que curioso, né? Que poderia ser março a junho, né? Que tá todo mundo realmente em atividade, mas é nas férias mesmo. Sim. Então, porque é um perfil teu já. Exato. Você... E eu atendo muito paciente em julho por causa das férias escolares. Estão nas férias de maneira geral, né? Tá. E o que você já harmonizou em você? Conta aí pra nós. Bom, eu comecei fazendo, como todo mundo, eu brinco que é a primeira droga, né, oferecida, que é o Botox, né? A de entrada. Então eu comecei usando a toxina botulínica, primeiro para tratar disfunção, depois eu comecei a associar com tratamento estético. Eu sou fã dos bioestimuladores, então... Eu já fiz fios de PDO lisos para tratamento de olheira. Por sinal, vou refazer daqui 15 dias. Bioestimuladores eu já fiz quase todos. Sculptra, o Radies, que eu sou fã. O Radies Plus, que é um Radies específico que vai em cima da estrutura óssea, lá, em camadas bem profundas, então ele projeta o nosso tecido mole para fora, o que eu gosto muito do resultado, porque dá um resultado muito natural. Você não vê aquele volume numa camada mais superficial, sabe? Ele está vindo lá da parte profunda. Normalmente eu reestruturo a gordura perdida profunda. Já vamos entrar nesse assunto, eu já falar para você a respeito da gordura profunda. E aí o que mais que eu já fiz? Eu já fiz alguns fiozinhos de sustentação também nessa área aqui, uma coisa muito suave. Projeção de mento de queixo, projeção de arco zigomático, tudo com bioestimulador. E você faz em você ou você tem quem faça? Botox, né, a toxina botulínica, eu já fiz algumas vezes em mim. Tá. Né? Os outros procedimentos eu não faço. Sim. E hoje eu procuro não fazer mais porque eu tenho acesso a tantos bons profissionais, né? Eu acho assim que até é uma coisa muito egóica você falar assim, eu preciso fazer o meu procedimento. Então você é um péssimo professor, porque você passou tanto aluno pela tua mão e você não confia em ninguém que é um talento, que você formou. Ou algum professor que foi teu professor também. Teu. Nossa, eu adoro quando a gente encontra. Às vezes a gente acaba fazendo uns encontros nossos de professores, né? Até hoje a gente estava combinando um para o dia 25 lá no Instituto Lucila Largura, que é a minha head coach na área de harmonização. Eu falei, putz, eu já vou levar tais produtos porque eu vou pedir para alguém fazer para mim. Então, a vantagem que eu vejo para mim é que eu planejo o meu caso a longo prazo. Sim. Né? E eu não gosto de grandes mudanças. Sim, eu também não. Eu sou fã do conceito do Quiet Beauty. Para mim, eu acho um conceito que veio para ficar. Né? Como toda área, ela vai se acomodando. Né? A gente viu isso acontecer na cirurgia plástica, nas facetas, aquele horror de facetas. Pois mas ainda tem um nicho que ainda faz. Ainda né? tem, né? Eu mesma já quis fazer, você falou, não faço. Poderia fazer, mas não faço. A gente pega alguns nichos na parte das facetas específicos, né? Foi se popularizando, né? E o popularizando, às vezes, traz alguns exageros. Como foi com a harmonização também, né? Então, aquela coisa de cores absurdamente brancas que nunca existiu. Reluzente o negócio. Não, você tem pega quem tem que esse dente branco. Criança
né? Fala, não chega nem perto daquela cor, né? Não. A gente brinca, a cor de pia, né? É a cor de porcelana, de azulejo, de pia. É uma coisa horrível, tira a naturalidade do paciente, envelhece, porque fica uma coisa extremamente artificial. Né? Então, tudo tem o seu momento. E ainda está uma busca grande pelas facetas ou acalmou um pouco? Acalmou um pouco, ainda bem. Né? Porque teve, né, um boom. Agora eu não tenho visto muito. E o que você atribui agora, porque eu estou vendo agora, até com o Dr. Victor, que também é um dos nossos patrocinadores, uma busca imensa por cirurgias faciais, né? Então, vai-se para esses tratamentos e daí, às vezes, associa e tudo mais. Mas mulheres com 40 a mais mesmo, já fazendo liftings faciais. Eu sempre falo uma coisa assim, ó. A harmonização não exclui a cirurgia plástica. Sim. E a cirurgia plástica não exclui a harmonização. Em parceria é legal, né? Sim. Então, em associação, eu tenho um cirurgião plástico que eu encaminho meus pacientes. Ele, às vezes, pede para mim para refinar depois de alguns liftings. Mas eu acho que hoje existe um exagero muito grande de lifting facial. Muito cedo, muito precoce. Porque antes eu ouvia falar... eu sou, precoce. Né... 60 a mais fazer isso, A gente né? viu um início nos anos 90, no final dos anos 90, que teve um boom, daí se parou, porque as cicatrizes eram muito feias, lembra? Aquele período que a gente via os recortes muito evidentes, muito evidente, a orelha, principalmente. Aí começou a entrar os tais mini liftings, e hoje a gente voltou com as cirurgias de deep plane, etc. Acho que a gente está passando por um momento de exacerbação, porque a técnica está começando a se popularizar, né? Eu acho que, como tudo, vai ocorrer no assentamento. Eu lembro quando começaram as cirurgias de bichectomia, eu chegava a fazer 2, 3 por semana no consultório. Né? Hoje eu faço 1 por mês, 2 por mês. Mas eu acho que também a bichectomia, ela teve um lado de também falarem muito mal, e aí o paciente ele fica naquilo. Será que muitos pacientes operaram sem ter indicação. Sem ter indicação. Aquela coisa do mercado forçando, vendendo, sem ter um controle. Como é a situação, foi a situação das facetas, né? E acho que até do próprio lifting agora. Você estava falando da gordura mais profunda. Como é que faz esse trabalho? Porque eu penso, né, que a gente deve ir por etapas. Até no consultório mesmo com os meus pacientes, eu vou por etapas. Vou conhecendo, vou aprofundando devagar o próprio projeto terapêutico, né? Por isso que eu particularmente gosto de ter o paciente comigo por um período, para que eu possa elaborar um projeto para ele, né? Como que você trabalha esse resgate antes de mandar para um lifting? Porque às vezes é possível fazer isso, ou tem casos que não, só lifting mesmo? Eu acho que a gente tem que ter humildade no consultório de identificar um caso cirúrgico. É meu e não é meu, né? É para mim ou não é para mim. Né? E isso é um desapego com o paciente e é uma atitude também ética. Né? Eu falar, o seu caso, nada do que está no meu arsenal de harmonização vai trazer o resultado que você está procurando. Nós temos daí 2 situações com esse paciente. Uma, eu vou prepará-lo para passar pelo lifting. Eu vou mandar ele na melhor situação possível de colágeno, qualidade, qualidade de pele, o preparo global, porque eu faço com alguns pacientes a parte nutricional desse paciente para acertar, né, alguns déficits, entender a parte hormonal, restabelecer esse paciente. Você faz essa varredura clínica com exames às vezes e eu tudo preciso mais. encaminhar ele para um nutrólogo se eu vejo que não é para mim, né? Principalmente parte hormonal em mulher eu não gosto de atuar, acho que não, a gente tem que entender complexa, os limites, né? São mais complexas, né? Então, esse paciente vai e volta para mim, eu estabilizo a parte de pele e eu falo, tá pronta para cirurgia, vai. E existe aqueles casos que você consegue também inibir a cirurgia? Atrasar. Né? Uma área muito clássica para mim, que eu vejo que eu consigo atrasar muito, é a blefaroplastia, né? A cirurgia para remoção dos excessos de pele da pálpebra. A gente tem muito recurso antes do paciente ir. Mas claro que chegam alguns pacientes para nós que a gente olha e fala, aqui o estrago já está estabelecido demais. Vai operar e depois a gente trata de manter isso. Até porque nenhuma blefaro, ela é permanente. Sim, né? Que a pele está em movimento, quantos pacientes chegam para mim e falam, eu já fiz 2 vezes. Nossa. E está com flacidez, porque não está tratando o problema que é a flacidez. Sim. Então vamos tratar essa flacidez. Vamos devolver a estrutura ao redor do teu olho para que essa pele não sofra uma sobrecarga
porque ela tá desestruturada, não tem uma base, um procedimento muito básico. Eu sempre falo para os alunos na harmonização, você não sabe o que fazer no paciente, por onde começar? Começa devolvendo estrutura na parte média, na parte focal, no meio do rosto do paciente. Devolve essa estrutura de uma maneira natural, leve. Só ali ele já dá suporte na olheira do paciente. E aí você começa a tratar especificamente. Vou tratar a olheira desse paciente, vou tratar a flacidez do rosto do paciente. E aí você começa a reestruturar esse paciente aos poucos. Então, a gente tem alguns procedimentos que eu vejo. Então, muito paciente tem aquela flacidez que vai se iniciando na frente da orelha, assim. Ela é tão simples de tratar com bioestimulador. E o paciente chega num cirurgião plástico, claro, é um métier do cirurgião plástico, Claro. eu nem o culpo, né? Cada um com a sua especialidade. É o que ele faz muito bem. Ele vai falar, vamos fazer um deep plane aqui, vamos fazer um lifting, um mini lift, e tá tudo certo, ele vai fazer. Mas dá para fazer de uma maneira menos invasiva. Então, porque os estimuladores, eles não vão reposicionar o rosto, né? Eles vão estimular o cuidado, a qualidade dos tecidos. Mas acaba também reposicionando, Sim. né? Porque mas mais sutil a contração dessa pele de uma maneira mais sutil, claro, não tão evidente quanto uma cirurgia, né? Ele acaba reposicionando de uma maneira muito suave. Né? E quando a gente devolve as gorduras profundas da face do paciente, né? A gente consegue reposicionar também tecido no paciente. Muito bem, vamos caminhando aí para terminar, que passou, né? Quase uma horinha. Quase uma horinha. O que você deixa aqui de recado para as pessoas fazerem, de maneira geral, assim, um trabalho realmente preventivo, não só estético, né, que a gente falou bastante, mas também dessa saúde bucal, porque a gente sabe que quando não tem esse cuidado, pode se levar para doenças que a gente não pensa, mas que são muito graves, né? É só a gente pensar que se calcula que hoje em torno de 40% a 50% dos infartos do miocárdio são causados por doenças gengivais. Acho que um dos fatores que acelera isso é o altíssimo nível de estresse, né? Estresse, falta de higienização, falta do autocuidado, né? Que você falou, né? É tão simples chegar de noite e tem aquele 15 minutinhos de autocuidado, mas às vezes a pessoa está tão exausta do dia dela que fazer isso... parece um martírio. É mais né? um problema, Deveria ser um prazer dele estar se cuidando, falando, agora eu vou cuidar de mim. Né? Mas não, parece um peso, né? Acho que cuidar de si, né, Gustavo, de maneira geral, assim, fazer o básico bem feito, né? Básico bem feito. Água, boa alimentação, descanso. O básico bem feito funciona. Exatamente. Né? Sempre falo para as minhas pacientes de 40 plus, brinco muito com você, porque eu sei que você é uma atleta de alto desempenho na área. Já fui, agora eu tô aposentada. Exercícios mais aeróbicos, né, de alta intensidade. O exercício de base fundamental, né? Os cuidados básicos são fundamentais. Se movimentar, né? Estar em contato com a natureza, dar boas risadas. Cuidar da vida social, né? Faz muito bem para a cabeça. Né? Dormir, se hidratar. Né? Eu posso ter os melhores produtos lá, mas se meu paciente não dorme, não se hidrata, tudo termina tudo muito perdido. mal. E aí sai muito caro, né? Sai caro. O que é caro, o que é barato, né? Exatamente. Quando você tem resultados bons no teu tratamento, ele não é caro, é um investimento. Né? Mas ele se torna caro quando ele é ineficiente. Exatamente, eu sempre falo isso. O que separa o caro do barato é exatamente a eficiência que a gente encontra, a solução, né? A frase que você falou, perfeito. O básico bem feito, nada supera o básico bem feito, né? Exato. Seja para o profissional que está fazendo, seja para o paciente. Né? E o cuidado, o home care é fundamental para tudo. E esse home care engloba isso tudo, né? Para a higiene física, né? Os altos cuidados em todos os setores, né? Não adianta você tô com a melhor terapeuta cuidando de mim. Só que o cara chega em casa e ele é autodestrutivo com ele mesmo. Né? A coisa não vai fluir, a terapia dele não vai fluir. Porque é muito pouco tempo, né? Exato. 1 horinha por semana ali, né? E antes da gente ir para a última pergunta, que eu gosto de fechar o podcast, eu quero pedir para que você também aí, que não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com quem você sabe que também precisa ouvir isso, que vai fazer bem ouvir isso, que autocuidado faz bem, se amar faz bem. Siga, compartilhe, ative as notificações, que todas as terças-feiras nós temos episódio novo no YouTube. E a gente vem aí para mais uma temporada de Papo Bom, que é feito para vocês aí. E Gustavo, para a gente encerrar, então, já te agradecendo mais uma vez por estar aqui com a gente, o que é um Papo Bom para você? É
isso aqui para mim é maravilhoso, porque eu gosto de falar de saúde. E eu detesto falar, vamos conversar especificamente sobre restauração. Eu gosto de falar sobre saúde global. Nada no teu corpo está isolado. Né? E quando eu estou com profissionais de outras áreas, na área de saúde, eu acho o papo maravilhoso, é um papo muito bom para mim. Que bom, muito obrigada. Muito obrigada a você, ouvinte, que está aí do outro lado, e a gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá.